Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da oitava semana do tempo comum, nesse dia 28 de fevereiro, o último dia do mês, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, alguém se aproxima de Jesus e o interroga a respeito da vida eterna. Pela prática e pela observância, esse alguém demonstra ser pessoa piedosa, bom observante dos mandamentos. Só lhe falta uma coisa: vender os bens em favor dos pobres. Esta proposta não agradou, tanto que ele se retirou triste. Não conseguiu desprender-se dos bens e se colocar no caminho de Jesus. Voltou para o conforto de suas posses. Não teve dificuldade no não fazer isso e aquilo. Mas o problema foi quando Jesus lhe pede fazer algo aos outros. A partir disso, o mestre faz um alerta a respeito dos bens materiais e da riqueza concentrada. Percebemos pelo episódio que a sedução das riquezas é grande obstáculo para se tornar seguidor de Jesus. O apelo do mestre é que a riqueza deve estar a serviço das necessidades das pessoas e não concentrada nas mãos de alguns privilegiados. Querido irmão, querida irmã, ele queria saber o que fazer para ganhar a vida eterna. Perguntou a Jesus, Jesus lhe recordou que ele já sabia cumprir os mandamentos. Os mandamentos lembrados falam da defesa da vida, do respeito pela família, do compromisso com a verdade, do respeito aos bens alheios. Mas tudo isso ele já fazia.
estava à procura de algo mais. Foi aí que Jesus gostou. Alguém disposto a ir além. O que estava lhe faltando era segui-lo, fazer-se seu discípulo. Mas seguir Jesus significa também ser solidário com os pobres. Sem solidariedade com os pobres, ninguém pode ser discípulo de Jesus. Isso vale para todo mundo. Mas para alguns, continua o desafio da radicalidade, assumir a condição de pobre ao lado de Jesus. Querido irmão, querida irmã, a proposta deste dia, examinar se seguir Jesus tem comportado alguma renúncia. Como está sendo o seu seguimento ou a relação que você estabelece com as coisas que você possui? E reze assim comigo. Ó Jesus, o homem rico não consegue despojar-se de tudo o que tem para livremente te seguir. Livra-nos, Senhor, do apego às coisas deste mundo, para estarmos totalmente a serviço do teu reino. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da oitava semana do tempo comum, nesse dia 28 de fevereiro, você poderá acompanhar os textos, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 9, o texto de Marcos, capítulo 10, 17 a 27, rezar o Salmo 110. Uma vez que você já ouviu a proclamação e a reflexão da palavra do Evangelho, agora você poderá acompanhar também a leitura da primeira carta de São Pedro e a continuação da reflexão aplicada à vida. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, não são poucas as vezes que precisamos de alento para continuar na caminhada, no seguimento de Jesus e nos empreendimentos que temos na vida. Muitas vezes também precisamos fazer renúncias, e isso pode ser muito difícil, principalmente quando temos bens ou apegos. Seguir Jesus é um processo de despojamento e entrega. E é isso que muitas vezes nos custa e trunca nosso trabalho missionário. À vista disso, o trecho da primeira carta de São Pedro, que temos na primeira leitura de hoje, nos dá essa força. Começa lembrando que Jesus é infinitamente misericordioso. Se ele é misericordioso, vai perdoar nossas fraquezas e nos dá mais uma chance.
Assim, ele nos fará renascer para uma esperança viva, porque podemos ter depositado nossa esperança em coisas mortas, ou seja, em bens, na riqueza, e elas se tornam nossas amarras. Ele quer que nos livremos de tudo isso para servi-lo integralmente. Desse modo, devemos nos alegrar, diz ele, mesmo que estejamos passando por momentos de provação. É nos momentos de provação que testamos nossa fé, como se testa o ouro no fogo. Quem tem uma fé autêntica e verdadeira não se deixa abater pelas provações, pelas dificuldades e confia sempre em Deus, que é nossa força. Somente quem tem uma fé verdadeira é capaz de se desapegar dos seus bens, partilhando-os com os necessitados. Creio que aqui está um dos maiores desafios dos que pretendem ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Encontramos no Evangelho um exemplo que ilustra bem os apegos que temos na vida e a dificuldade de deixá-los. Durante uma das caminhadas de Jesus com seus discípulos, um homem vem até ele manifestando o desejo de entrar no reino de Deus, ganhar a vida eterna. Ele já tinha tudo o que o mundo poderia lhe oferecer, mas havia algo que o seu dinheiro não podia comprar: a vida eterna. O seu dinheiro não podia eternizá-lo, e o seu desejo de eternidade continuava latente. Jesus lhe faz alguns questionamentos básicos: conhecer e pôr em prática os mandamentos de Deus. O homem se anima e diz que desde a juventude já observa isso. Porém, por ser um homem muito rico, não estava disposto a desfazer-se de seus bens para seguir as orientações de Jesus. Quando Jesus diz que só lhe faltava desapegar-se de seus bens para ganhar a vida eterna, ele se entristece. Não queria partilhar seus bens com os pobres. Ele queria seguir Jesus, mas queria também continuar com todas as suas riquezas materiais. Seguir Jesus exige despojamento. Foi o que fizeram os discípulos quando receberam o convite. Deixaram a barca, as redes e o Pai e seguiram Jesus. Esse homem não estava disposto a fazer isso. Diante dessa atitude, Jesus constata a dificuldade de os ricos entrarem no reino de Deus. Para entrar no reino, é preciso se converter, desapegar-se, estar livre para servir. Quem tem muitos bens não terá tempo para as coisas de Deus. Suas preocupações estarão voltadas para a administração dos seus bens. Como diz outra passagem bíblica: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o nosso tesouro for Deus, nosso coração estará nele e para ele. Porém, se o nosso tesouro consistir em riquezas deste mundo, bens materiais, nosso coração estará nessas riquezas, nesses bens, como estava o coração desse homem que pretendia seguir Jesus sem mudar a sua vida, sem se converter. Muitos ainda hoje continuam não tendo tempo para Deus porque tem muito trabalho, muitas preocupações, muita coisa a fazer. São as ocupações com os bens, com as riquezas ou com a busca de riquezas. Nossas igrejas se esvaziam nos grandes centros urbanos porque as pessoas não têm mais tempo para Deus. Deus nos dá todas as chances e oportunidades para entrarmos no seu reino, mas nós, muitas vezes, preferimos outros caminhos. A salvação é para todos, mas nem todos se propõem à salvação. Mas Deus não desiste de nós. Mesmo que voltemos entristecidos porque ainda não conseguimos nos desvencilhar de nossas amarras, ele continua a insistir.
O que parece impossível para nós é possível para Deus, até mesmo a conversão daqueles cujo coração se transformou num bem material, insensível aos apelos de Deus. Querido irmão, querida irmã, que tenhamos uma fé que seja capaz de nos mobilizar no seguimento de Cristo, não nos prendendo a bens materiais nem a pessoas. Somente quem consegue esse grau de despojamento consegue ser verdadeiramente livre para seguir Jesus e servi-lo nos irmãos e nas irmãs. É essa também a proposta da igreja para todos nós, sobretudo para quem se consagra no serviço a Ele. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, preserva meu coração de qualquer apego aos bens deste mundo, de modo a me manter sempre livre para escutar e acolher os apelos do Pai. Amém.